Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Levante sua voz e declare que Ele é grande. Grande é o Senhor. Boa noite. Eu sou o pastor Paulo e eu vou estar nesta noite falando um pouco sobre um assunto muito importante para a tua vida. E eu tenho certeza que após essa palavra, o teu coração vai estar mais preparado para poder abri-lo, para poder deixar a palavra de Deus entrar. O assunto que eu vou estar falando nessa noite é conhecendo a Bíblia. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, como todos já ouviram falar, este livro, um livro negro, um marrom, né? Tem diversos modelos, traduções. E nessa noite eu queria falar com ele sobre esse livro para você que é um novo convertido, para você que acabou de aceitar Jesus como Salvador da tua vida, ou talvez você até já tenha um tempo já como crente. Essa passagem ou este vídeo, ele vai esclarecer muitas dúvidas para você e vai fazer você crescer. Porque a palavra nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. De nada adianta você estudar, fazer teologia, né? Ficar dentro de um seminário durante anos ali e você só aprender as leis, as letras, mas sem o Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos nessa noite saber que nada mais importante do que o estudo da palavra de Deus é crescer na graça e no conhecimento de Deus. E a graça e o conhecimento de Deus, somente o Espírito Santo pode conceder para você e para mim nessa noite. Antes de começar, eu queria ler aqui um versículo que está em Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz o seguinte. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Este versículo ele é bem propício e fala profundamente no nosso coração nessa noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é dada através da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Então, Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito por vários autores, né? Foi escrito por mais ou menos 40 autores que escreveram a Bíblia, diversos deles. Nós temos a história da Bíblia Sagrada, né? Quando foi se criando, né? Os autores foram escrevendo os livros da Escritura Sagrada e ao longo dos anos eles eram pedaços de histórias escritos pelos seus respectivos autores. Muitos autores a gente nem tem registro, alguns livros a gente não sabe quem propriamente escreveu. O livro de Josué, por exemplo, é um livro que nós não sabemos, é um autor desconhecido, mas de qualquer forma nós temos 40 autores que escreveram toda a Bíblia. Então eles escreveram em diversas épocas, né, totalizando 39 livros no Velho Testamento, que vão de Gênesis até Malaquias. Depois nós temos uma divisão ali entre o Velho e o Novo Testamento. E aí nós temos mais 27 livros, ou melhor, 27 livros de Mateus até Apocalipse, e foram escritos ali. Nós temos os evangelhos, as cartas de Paulo, e assim sucessivamente, né? Nós não vamos entrar nessa questão, mas porque nós estamos falando num assunto mais sobre a Bíblia propriamente dita, né? Então, é importante nós verificarmos o seguinte ponto. A Bíblia ela tem mais de 1.600 anos. Então, imagina você que ela foi escrita de Gênesis até o livro de Apocalipse, e aí foram juntados todos os livros e formado a Bíblia Sagrada, né? Então, toda a Bíblia Sagrada, todos os livros, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia ela tem 1.600 anos.
É importante nós verificarmos, irmãos, que a Bíblia ela não se contradiz. Isso que é o que mais maravilhoso e mais importante que nós podemos ver, é que a Bíblia ela não se contradiz em nenhum ponto. Nós temos lá, falando sobre Cristo em Gênesis, falando sobre Cristo em Josué, e em todos os momentos nós vemos a menção no Velho Testamento sobre a vinda de Jesus. O próprio livro de Isaías também, ele conta também sobre, fala também sobre a vinda de Jesus. E nós podemos ver que ela não se contradiz. A ciência não consegue explicar como que todos esses livros escritos em épocas diferentes, você sabe que a Bíblia ela não segue uma ordem de data, ela não segue uma ordem cronológica, ela foi escrita, né, tem a sequência bíblica, com certeza essa sequência que foi dada, que não é cronológica, que não é por data, ela foi dada pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus ele sabe o propósito que ele tinha com o homem. Mas o mais importante é saber que a Bíblia Sagrada, esse livro tão maravilhoso, ele é um livro que ele conta a história, né, e mostra o que o Senhor, né, que o nosso Deus queria de regra de fé para a nossa vida. Se nós fizermos uma analogia a um livro comum, você pode ver a semelhança que tem no livro comum e a Bíblia Sagrada, somente uma. Nós temos qualquer um livro, o autor, ele se prontificou ali a estar escrevendo uma história. Então ele escreve uma história, uma biografia ou uma autobiografia, ou escrevendo sobre uma biografia sobre alguém, ou talvez um livro científico, um livro de estudo. Então o autor que fez esse livro secular, né, ele quer contar ali de alguma forma, expor as suas ideias, expor ali os seus pensamentos, as suas ideologias, né, e tentar nos passar algo através das letras, né, através do livro. A Bíblia Sagrada, nesse âmbito, também é da mesma forma. O autor, que é o próprio Deus, né, só é diferente porque nós temos a figura do autor que ele quer contar uma história. No caso de Deus, não. Deus, ele quis contar uma história para toda a humanidade, só que o nosso Deus, pela sua infinita sabedoria, ele não escreveu, ele próprio foi lá e escreveu a Bíblia Sagrada. Não. Isso também faz parte do plano, da estratégia de Deus para a nossa salvação. O que ele fez? Ele, através do Espírito Santo de Deus, que também é Deus, ele inspirou os homens em determinadas épocas para contarem as suas histórias, as suas vitórias, as suas derrotas, e ali cada autor, né, esses 40 autores que nós encontramos na Bíblia Sagrada, ele foi através do Espírito Santo contando cada um a sua história, né, contando aquele período, contando aquela época, né, e aí no final de tudo o próprio Deus colocou essas histórias na ordem que o Espírito Santo quis, e aí mostrando para nós um plano de salvação. Então a Bíblia Sagrada ela nada mais é que uma regra, né? A própria palavra Bíblia ela vem de biblos, que significa livros, também vem do grego, do hebraico, que significa regras, né? Então a Bíblia Sagrada é a nossa régua de fé. Eu costumo dizer que a Bíblia ela realmente é uma régua, né? Ela é uma régua e um prumo para a nossa vida, né? Se eu puder fazer aqui uma analogia, eu me lembro de quando eu e minha esposa nós nos casamos, nós compramos um apartamento, primeira vez que nós compramos um apartamento novo, e aí você que conhece o apartamento novo, a construtora entrega sem nada, sem piso, sem nada. E eu me lembro que eu chamei o pedreiro, né, para que ele viesse colocar todo o piso, eu queria colocar aquele laminado no chão, e aí o rapaz falou, não, você vai ter que fazer o contrapiso. Eu falei, mas como? A construtora entregou todo perfeito, não precisa fazer contrapiso, olha só como que está o piso, está tudo perfeito, bonitinho. Ele falou, não, rapaz, você está enganado. Aí esse pedreiro, ele pegou uma régua, que é chamado prumo, né? Os pedreiros conhecem aquilo como prumo, e ele pegou, tá vendo essa régua aqui, esse prumo, e jogou no chão. Na hora que ele jogou no chão, irmão, foi impressionante.
Aquilo que a gente de cima olhava e via que estava perfeito, quando colocou a régua, você conseguia ver. Irmão, olha, por incrível que pareça, passava quase um dedo debaixo daquela régua de diferença que tinha de um canto para o outro. E eu nunca esqueço dessa palavra, porque a Bíblia, ela também é da mesma forma. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos que está tudo bem, está tudo ok, né? Muitas vezes eu penso assim, eu pratico boas obras, né? Eu ajudo o asilo, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu ajudo o meu sogro, ajudo a minha sogra, e aí eu faço de todas as coisas e eu pratico boas obras, então eu tenho a vida eterna. Né? Muitas vezes nós pensamos assim dessa forma. E nós achamos que assim vai ser um ponto de partida para que você venha a ter a vida eterna. Mas não é verdade, irmãos. A Bíblia que é a nossa regra de fé, a nossa régua, que quando ela nos nivela, fala, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, isso que é a Bíblia Sagrada, esse que é o objetivo da Bíblia Sagrada na minha e na tua vida. Então, assim como diz lá no Salmo 39, vamos ler lá, irmãos, no Salmo 39, que a palavra de Deus nos diz, é tão maravilhoso, porque o que a gente acha que está certo, muitas vezes pode ser que não esteja totalmente certo. Então, por isso que é importante a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e tudo existe ali na Bíblia para nos ensinar e nos direcionar. Glórias a Deus. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à boca, tu, Senhor, já conheces. Olha que maravilhoso, né? A palavra de Deus aqui, a Bíblia, como regra de fé, nos mostrando, glórias a Deus. E aí, o versículo 3 fala, esquadrina, olha meu coração, vê o meu andar, vê o meu deitar, Senhor, porque o Senhor conhece todos os meus caminhos. Versículo 4, ainda que a palavra nem chegou na minha boca, tu já conhece. Então, antes de você abrir a tua boca, o Senhor já te conhece, glórias a Deus. Tu me cercas por trás e por diante. Olha aí, você que tem pensado que não existe proteção, que Deus não está do teu lado, olha aqui a palavra de Deus dizendo para você, ele te cerca pela frente e por trás. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Não posso atingir. Para que me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda que me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se digo trevas, com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim fará noite. Glórias a Deus. Então, a palavra fala que ele, antes que a palavra chega até a nossa boca, o Senhor já conhece. E a palavra diz aqui também, vê se há em mim algum caminho mau. Não é verdade? Então, o que o Senhor está dizendo é que muitas vezes nós não sabemos que fazemos ou deixamos de fazer, que é mal, mas o Senhor, Ele sabe. Então, irmãos, a Bíblia, ela vai ser como regra de fé na tua vida. Ela vai entrar dentro do teu coração através da leitura. E a outra coisa que é diferente de um livro comum, né, é que um livro de um autor, você precisa estudar ele e tentar ver o que o autor quer dizer. Aqui, no caso de Deus, não. O próprio Espírito de Deus, ele te ensina. Então, você não precisa ter muito conhecimento, você não precisa ter formação acadêmica, nem ter faculdade ou talvez estudo superior, nada disso. Nós podemos ver que os 40 autores que a Bíblia Sagrada foi escrita, irmãos, olha, a Bíblia foi escrita por várias pessoas. Deus usou profetas, Deus usou reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobrador de impostos. Glórias a Deus. Então, diversas pessoas, 40 autores de diversos níveis sociais, posições financeiras, cada uma, né,
Deus queria usar de alguma forma. Que também é maravilhoso, né, irmãos? Porque é plano de Deus. Eu tenho certeza que uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da palavra, uma pessoa que não teve estudo nenhum, eu, por exemplo, já vi pessoas que nem sabem falar direito, não sabem nem escrever direito, mas sobem no púlpito e através da palavra sai milagres, curas e maravilhas lá em cima. Porque não é aquela pessoa, mas sim o Espírito Santo de Deus que está sobre ela também. Da mesma forma, uma pessoa muito bem sucedida, ou talvez uma pessoa que seja muito esclarecida, muito estudada, através do Espírito Santo de Deus, Deus também pode realizar milagres. Então, por isso que a palavra ela foi escrita por diversos autores e por isso que foi uma bênção. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui falando sobre a Bíblia Sagrada e saiba que a Bíblia Sagrada é a sua regra de fé e ela vai ser o seu guia para toda a tua vida. Irmãos, aqui na Bíblia Sagrada tem coisas incríveis. Aqui não vem ao caso a gente entrar nesse profundo, mas através da Bíblia ele pode te ajudar no seu casamento. Através da Bíblia nós podemos ver questões financeiras sendo resolvidas. Nós podemos ver questões sentimentais sendo resolvidas. E aí, através das histórias que cada um contou, quando você começa a ler ali, você vê que realmente o próprio Deus, através desse autor, através daquela época, ele queria mostrar algo para nós. Isto que é mais maravilhoso. Então, vamos aqui nos atentar a respeito da Bíblia Sagrada. Se você olhar aqui, se você não adquiriu sua Bíblia, você pode, no final do vídeo, tem um e-mail, você pode solicitar a Bíblia e nós vamos ver a disponibilidade e nós vamos mandar uma Bíblia para você de presente. Só você nos mandar um e-mail em nome de Jesus. Amém? Então a Bíblia Sagrada, irmãos, ela começa aqui, tem a primeira página e logo no início tem um índice geral. A maioria das Bíblias, ela tem um índice que é o que nós chamamos de índice tradicional. Então esse índice tradicional, ele é de acordo com os livros, né? Então cada livro e os seus respectivos autores é escrito em uma ordem tradicional, né? Se você lembra mesmo que eu falei no começo, o Senhor escolheu a ordem dos livros. O irmão também lembra que não seguia uma ordem cronológica. Então não seguia uma ordem cronológica, mas o Espírito Santo de Deus achou por bem escrever nessa ordem para nos ensinar, e ela tem toda uma sequência fantástica que edifica e abençoa a nossa vida. Então tem esse índice. Com o passar dos anos, irmãos, hoje em dia nós temos vários tipos de Bíblia, né? Hoje em dia tem a Bíblia que na próxima página, depois esse índice tradicional, tem um índice alfabético. E aí, através do índice alfabético, você consegue os livros em ordem alfabética, e aí você pode escolher da forma que você quer. É muito importante você carregar a Bíblia, né? É importante você ir à igreja, você ler a Bíblia Sagrada, porque já que ela é uma regra de fé, ela precisa andar com você dia a dia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os teus pés. Então, significa que ela vai ser lâmpada para os seus pés em qualquer lugar que você vá, qualquer decisão que você tomar. Saiba que a palavra de Deus, ela tem que ser algo primordial na sua vida. Vamos aqui fazer um ensaio, né? Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 5. Né? Então, se você estiver na igreja, ou estiver em algum outro lugar, ou assistindo até mesmo este vídeo, você pode ir lá nas primeiras páginas, né? Vai lá no índice, e aí se você for olhar lá no índice tradicional, é só você ir, né, aos poucos, viu, irmão? É bem complicado no começo, mas que depois você acaba se habituando e abre a Bíblia e não vai precisar mais olhar o índice. Mas enquanto isso não é feio, não tem problema nenhum, geralmente os preletores, os pregadores dão um tempo, né, para você abrir. Então eu vou entrar aqui na parte tradicional. A parte tradicional tem a ordem dos livros que o Espírito Santo colocou. E aí tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Como eu falei, o Antigo Testamento, aí fica por uma próxima vez dizendo sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quais são as diferenças, né? Mas fazendo um breve comentário, a Bíblia quer mostrar para a humanidade um plano de salvação. Então, no Antigo Testamento nós temos
toda a parte onde Deus nos queria mostrar, os profetas, também fala sobre a salvação e também fala sobre a vinda de Jesus, né? Então, quando chega no Novo Testamento, aí os 4 evangelhos são escritos falando sobre a vida, sobre o nascimento, sobre a vida, o ministério e a morte de Jesus. Então, o Novo Testamento é após o nascimento de Cristo. Então, no nascimento de Cristo, começou-se uma nova história, né? O nosso calendário é o calendário gregoriano, por isso que nós estamos hoje em 2014, nós estamos no dia 1º de abril de 2014. Né? Então, porque nós estamos no ano do Novo Testamento, que é aí quando Cristo nasceu, pelo nosso calendário gregoriano, começou a se contar as datas do zero. Então, por isso que nós estamos em 2014 hoje. Então, vamos lá. É só você ir lá na ordem cronológica, na ordem dos livros, né? Ali no índice, Novo Testamento, procurar ali em Romanos. E aí você achou Romanos, aqui na minha Bíblia. Romanos, ele está na página 161 do Novo Testamento. Você pode também na ordem cronológica ir lá até a letra R, Romanos. Você vai ver aí, não sei qual que é a sua página, no caso da minha Bíblia está na página 161. Eu abro aqui, desculpa, na página 161 está lá o livro de Romanos. Então, vamos lá. A palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 10. Então, uma outra coisa também que é importante é que o livro tem, cada livro ele tem um nome, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Nós estamos agora lendo o livro de Romanos, né? Romanos é a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, aos romanos. Amém? Então, nós estamos ali em Romanos. E a Bíblia também, você vai ver que tem um número grande e uns números pequenos. O número grande, porque a Bíblia, ela também, o que difere de um livro comum, que tem vários autores. E tem várias histórias, ela é muito complexa. E também plano do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa nos organizar melhor, para que nós possamos estudar melhor, ouvir. Você vai até a igreja, você está sentado lá no banco, você pode ouvir o pregador falando sobre a Bíblia, ou até mesmo a forma dele explicar. Então, por isso que existem os capítulos e os versículos para ficar fácil para nós lermos, né? Se você for fazer a mesma analogia com um livro de matemática, por exemplo. Então, se você quiser aprender álgebra, por exemplo, e o autor quisesse que você fosse até a página tal e explicar sobre álgebra naquela página, ele faria um capítulo ou um versículo assim. Então, a Bíblia ela é muito completa e ela é muito didática. Ela é muito fácil para você poder discernir, principalmente porque, irmão, glórias a Deus por isso, quem está do teu lado é o Espírito Santo. Então, estou lendo esse versículo e não estou entendendo. Peça, porque o Espírito Santo ele está aí, irmão, do teu lado. Ele pode ajudar você a entender a palavra de Deus. E também na igreja. Indo na igreja, levando a Bíblia, através da inspiração do Espírito Santo de Deus pelo pregador, você vai entender aquela palavra em nome de Jesus. Então, Romanos, a gente vai até o livro de Romanos, chega lá até aquele número grande, o número 10. E o versículo são aqueles números menores do que aquele grandão. Então, o versículo 10, aí você desce, está lá o versículo 1, vai até o 10. Então, só para a gente fazer um teste, Romanos capítulo 10, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Olha que glórias a Deus, né? Então, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então você que busca pela justiça, você tem aí uma causa na justiça, ou talvez você tenha uma causa que você está pedindo justiça no teu trabalho, você está sendo injustiçado pelo teu patrão, está sendo injustiçado pela sua esposa, pelo seu esposo, ou talvez por uma lei, ou por uma causa, um acidente, um atropelamento, sei lá o que, você está buscando justiça. E aí a palavra está dizendo aqui, ora, Moisés escreveu ao homem que praticar justiça decorrente
viverá. Então o homem que pratica a justiça viverá. Olha que maravilhoso. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Você quer justiça, irmão? Faça a justiça. Que aqui no versículo 5 está dizendo que você viverá por ela. Se você faz justiça com as tuas mãos, a justiça vai fazer você viver por ela. Essa é a palavra. Glórias a Deus. Amém? Então, nós fizemos aqui um breve contato aqui. Nós tivemos um breve contato com a Bíblia e é assim que nós devemos proceder. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. E é importante saber que ela não se contradiz em nenhum momento. Coisas que nós não conseguimos entender, nem os cientistas. Existem, irmão, sabia? Muitos cientistas que estudam a Bíblia, pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, as pessoas elas tentam provar que a Bíblia não é real. E eles não conseguem provar a autenticidade, porque ninguém consegue entender a ordem cronológica, é muito perfeita. Nenhum ser humano poderia escrever a Bíblia nessa ordem que ela foi escrita, com tantas referências, fazendo referências à salvação. Nós vemos que é praticamente maravilhoso. É maravilhoso a palavra de Deus. E ela não se contradiz, embora tenha sido escrita por vários autores com as suas mais imperfeitas situações, homens imperfeitos, homens que pisaram na bola com Deus, mas homens que mostraram algo, que pisaram na bola com Deus, mas se regeneraram e viveram o perdão, e hoje e eles foram salvos pela honra e glória do nome de Jesus. Então, glórias a Deus por essa palavra. Amém? Também a gente pode ler lá em João, capítulo 3, versículo 16. Vamos fazer mais um teste aí. João, capítulo 3, versículo 16. Livro de João, lá no Novo Testamento. Ele é um dos 4 evangelhos, Os 4 evangelhos são os primeiros livros do Novo Testamento. Então, Gênesis até Malaquias é o Velho Testamento, aí começa o Novo Testamento com Mateus. E aí os 4 tiveram 4 evangelhos, ou 4 livros. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento falam sobre a vida, sobre o nascimento, a vida, o ministério e a morte de Jesus. Cada autor ele quis contar de uma forma. Teve nos 4 evangelhos, teve médico, teve pessoas ali das suas mais diversas ordens sociais. Então, para saber que Deus ele usou quem ele quis para escrever a Bíblia. Embora a palavra de Deus seja perfeita, ele usou homens não perfeitos, homens imperfeitos para escrever a Bíblia. Isso que é tão maravilhoso. Então você e eu, nós recebemos a graça pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então em João, João capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é mais um versículo, lâmpada para os teus pés, é a tua palavra, a Bíblia Sagrada, dizendo sobre o amor. Que Jesus, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, que viesse ao mundo, morresse por nós, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Amém? Nós tivemos várias traduções, que foram escritas. A Bíblia que a gente vê hoje, a Bíblia brasileira, ela foi traduzida lá pelo João Ferreira de Almeida, mas a tradução ela foi escrita, primeiro foi escrito lá em hebraico e grego, depois para o português. Então a tradução principal utilizada no Brasil foi por João Ferreira de Almeida. Por exemplo, a gente tem as Bíblias mais antigas, e aí com o passar dos anos existem outras traduções, tá, irmão? Essa, por exemplo, que eu estou lendo aqui é uma tradução revisada e atualizada.
Mas existem outras traduções. Tem uma versão muito boa que é a NVI, que é a Nova Versão Internacional. É uma das mais novas e mais utilizadas aí no ramo, né, no mundo evangélico, é essa NVI, e é uma bênção. Então nós temos as traduções, para você ter uma ideia, as Bíblias mais antigas falavam sobre caridade. Então caridade, com o passar dos anos, as traduções foram mudando, mas no mesmo, né, sem perder a sua essência. Isso que é importante. A palavra que Deus quis passar através do profeta, ela continua a mesma, mas ela foi passada por uma tradução melhor. Com o passar dos anos, a sociedade ela vai mudando, vai moldando e mudando as suas letras, mudando as suas formas de se dizer. E hoje em dia a gente pega uma tradução mais atual, em vez de falar caridade, fala do amor. É que a gente pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Né? Então a gente tem as passagens, as Bíblias mais antigas, que fala caridade, e a tradução mais recente fala sobre o amor. Então isso que é importante, que nós temos que viver também a palavra de Deus. Não é só você estar ouvindo aqui essa palavra, você tem que viver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e vivê-la também. Porque o Espírito Santo de Deus, quando você pedir, ó Senhor, me mostra qual que é o caminho mau, me muda meu coração, né, como o salmista falou lá no Salmo 139, você precisa ficar atento à palavra de Deus e também mudar de atitude. Né? Eu costumo dizer que quando você aceita Jesus, você quer começar a fazer tudo certo. O seu pai, por exemplo, cometeu vários erros com você, e você não quer mais cometer os erros que o seu pai cometeu. Os erros que o seu pai cometeu com a sua mãe, você também não vai querer cometer esses erros com a sua esposa. E assim sucessivamente. E eu profetizo em nome de Jesus na tua vida, né? Se você teve uma grande frustração na sua história, da sua família, se o seu pai bebia, o seu avô bebia, você em nome de Jesus quebrou isso, em nome de Jesus. Você não vai beber e seu filho não vai beber. Se na tua vida teve pessoas que se mataram por quaisquer que foram os motivos, isso não se transferiu para você, porque você aceitou Jesus como Salvador, você conhece a regra de fé, isso não vai passar nem para você, nem para os seus filhos e nem para os seus netos, porque Deus, ele repreende em nome de Jesus. Se seu pai, o seu avô, sofreu no amor, foi humilhado, ou de repente uma traição que existiu lá no passado da tua família, isso não se transmitirá para a tua vida, isso não virá para você, não virá para os seus filhos e nem para os seus netos, porque Deus, ele quebra toda a maldição. Esqueceu, irmão? Lâmpada para os teus pés. É a tua palavra. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então você precisa ler a Bíblia também. O importante é você ler a Bíblia todo dia. A ouvir as pregações, mas também ler. Se ouviu uma pregação no rádio, ouviu uma pregação na igreja, chega em casa, anota o versículo, dá uma lida no contexto, né, o que o pastor quis dizer com aquilo, também traz para a tua casa e dá uma lida. Coloca ela na cabeceira da sua cama, não só como modelo, irmão, sabe? E eu estou me lembrando também aqui de falar, muitas casas, nós chegamos nas casas e vemos pessoas que usam a Bíblia ali aberta no Salmo 91, e ali parece que é como se aquela Bíblia propriamente aberta, ela espanta toda a maldição, espanta todo o pecado, aquilo traz paz para dentro da casa da pessoa. Não, irmão, a Bíblia Sagrada é fato, é real, que ela fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando. Só que nada adianta se a Bíblia ficar em cima de um móvel, ficar em cima de um aparador, ou ficar em cima de algum lugar, e ela não for aberta e lida. De nada adianta. Aquelas palavras, aquele livro, ele não tem uma magia de entrar na sua cabeça, só por si só está aberto. Não, irmãos, tem que pegar, né? Eu também tenho minha Bíblia Sagrada, ela fica em cima do móvel aqui também em casa, na sala, mas nós pegamos ali todos os dias, quando nós fazemos culto, todas as semanas a gente faz culto aqui em casa, e a Bíblia eu pego ali, nós lemos a palavra, e em nome de Jesus é uma bênção. Lâmpada para os teus pés. Uma lâmpada, ela não pode ficar por si só encostada em algum lugar, ela precisa ser lida. Então ler a Bíblia é sumo importante para a tua vida. Amém?
Glórias a Deus. Então, concluindo aqui o que eu tenho para falar, o horário já está ali meio avançado. É importante você fazer um momento de meditação, pegar a palavra de Deus, ler e meditar nela. Falar, Senhor, olha, o que o Senhor está querendo dizer com isso? O que o Senhor está querendo dizer com aquilo? Né? Tem uma pregação que eu estou preparando agora para trazer para a igreja quinta-feira, que eu vou falar exatamente sobre este ponto. Né? Nós vemos ali quando a Bíblia nos mostra que nós temos que sair da nossa parentela, né? Nós temos que sair da nossa parentela e largar o umbigo umbilical. A Bíblia fala que nós temos que largar da nossa parentela, né? E ali é uma bênção, porque nós temos que sair debaixo do jugo da nossa família, né? Se você vive no próprio quintal da sua família, você tem que procurar se distanciar da sua família, porque vai ser bênção. Ninguém está dizendo para que você não venha a cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós muitas vezes nós vivemos a mesma realidade que o nosso pai e a nossa mãe. Nós temos que sair dessa cobertura. Senão a gente acaba com os anos ouvindo o conselho dos pais e deixando de ouvir a nossa esposa. E principalmente ouvindo o conselho do nosso pai, da nossa mãe e esquecendo da palavra de Deus, que é o mais importante. Lembra? Nós temos que ouvir e ver a palavra de Deus. Então, quando eu falo que nós temos que desligar o nosso umbigo umbilical, a própria palavra fala que tem um momento que nós temos que nos desligar da nossa família. Ainda que você continue amando e respeitando, mas você precisa saber que é importante esse desligamento. E a própria palavra de Deus, ela nos fala e nos mostra como nós devemos agir. Amém? O último versículo que eu queria ler, já estou terminando, queria ler aqui em Salmo 1, fechando essa primeira passagem sobre a Bíblia, e aí nós vamos estar preparando o próximo vídeo. Em breve nós vamos estar publicando aqui para vocês. Salmos capítulo 1. Olha só como é maravilhoso. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o fruto, e cuja folhagem não murcha. Olha que maravilhoso. Irmãos, isso é profundo demais e é lâmpada para os teus pés. A Bíblia Sagrada, muitas vezes, você frequenta lugares, você vai em lugares e você acha que tudo bem. Mas é importante você sempre fazer uma reflexão. Esse lugar que eu estou agora, será que se Jesus estivesse aqui, né, em carne, ou melhor, se ele estivesse presente aqui, vivendo nos nossos dias, né, nós sabemos que hoje ele está lá nos céus e ele está em todos os lugares, porém, será que se fosse na época de Jesus, hoje, será que ele estaria onde eu estou? Será que Jesus estaria nesse bar, bebendo cerveja? Será que Jesus estaria nesse balcão, falando palavrão? Ou talvez, será que Jesus estaria numa danceteria? Será que Jesus estaria nesses lugares que você tem entrado? Né? Esses lugares que o Senhor abomina, que a palavra de Deus abomina, onde tem luxúria, onde tem adultério, onde tem pecados, prostituições? Com certeza não, né, irmãos? Então, nós temos que pensar. Quando você, na tua mente, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo tomar cerveja? Será que eu devo beber? Será que eu devo me embebedar? É somente uma vez, é só para se divertir. É festa de aniversário, é casamento mesmo. É só uma vez ou outra, não tem problema. Será que se Jesus estivesse com você agora aí, onde você está, o que você tem praticado, será que ele estaria contente e feliz? Então, irmão, se você buscou na palavra e viu que você acha que você está de acordo, pense sempre. Será que Jesus faria? E o salmista diz aqui, porque é bem-aventurado é que é feliz é o homem que
não anda recebendo conselhos daquele que não serve a Deus. Quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não conhece a Deus. É aquele que comete tais coisas. Lembra que a gente falou lá no começo? Ele ajuda o próximo, ele ajuda o próximo, ele dá dinheiro em asilos, ele ajuda instituições, só que ele é ímpio, porque ele não serve a Deus. Mas uma vez aceitando a Jesus como Salvador da vida dele, ele começa a sair da posição de ímpio para salvo. E aqui está dizendo que bem-aventurado, ou melhor, feliz é o homem que não ouve conselho daquele que não serve a Deus. E nem senta junto com aquele que não serve a Deus. Não estou dizendo para você que você não tem que se aproximar de ímpio nenhum, que você vai fechar a tua porta, agora eu sou santo e não posso chegar perto de você porque a minha santidade vai te frustrar, a minha santidade vai te ofuscar. Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. É que é diferente ouvir o conselho do ímpio e praticar o que o ímpio faz. É isso que a palavra está dizendo. Você pode frequentar alguns lugares, sim, mas sem ouvir, sem estar ali, né? Fazendo ali eu costumo muitas vezes, eu vou às vezes a algum lugar, algumas comemorações, e chega ali, eu não me sinto bem. Por quê? Porque ali sai bebida, ali sai palavrão, e aí as pessoas ficam me pedindo, perdão, pastor, por causa disso, né? Então eu não me sinto bem. Então, caso eu for, é muito difícil isso acontecer, mas se caso eu for, eu fico ali meio incomodado e logo eu vou embora, e aí depois eu nem tenho mais vontade de ir. E aí sabe o que eu faço, irmãos? Assim, eu amo também as pessoas que são ímpias, as pessoas que não conhecem a Deus, e nós temos que se aproximar delas com estratégia. Então, frequentemente em casa a gente faz assim um almoço, a Kátia prepara alguma coisa, eu chamo alguém para fazer uma pizza, chega aqui em casa a gente manda a Bíblia, manda a palavra de Deus, explica, se possível ora, faz ali um evangelismo e logo a pessoa aceita Jesus e é uma bênção. Glórias a Deus. Então, irmãos, feliz é o homem que não ouve o ímpio, não ouve o pecador e nem senta nesses lugares. Você vai ver, irmãos, o que eu estou dizendo, né? Você vai se sentir incomodado. O Espírito Santo, ele se sente incomodado e você vai passar mal se você for. Mas que nós temos que ter, os que somos salvos, prazer na lei do Senhor. Qual que é a lei do Senhor? Bíblia. Palavra de Deus, regra da nossa vida, régua. Lembra da régua que a gente falou lá no começo, que eu joguei ali no chão do apartamento? É isso que Deus está falando. Você olha e vê, isso é correto, isso não é correto. Sabe por quê? Lâmpada para os teus pés, irmão. Olha aí, versículo 2 ali na parte B. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita e nela lê de dia e lê de noite. Olha, lembra que nós temos que ler a Bíblia sempre? Versículo 3, terminando aqui minha passagem. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que devido ao seu tempo dá o seu fruto e a folhagem não se murcha. Deus tem bênção para dar para a tua vida. Assim como a planta que está plantada junto ao ribeiro de águas, ou melhor, uma planta que está plantada junto a um lugar que passa água, irmãos. Sabe o que significa? Se você meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, você vai ser como uma árvore. Dentro da tua casa não vai te faltar o alimento. Dentro do teu escritório não te faltará sabedoria. No teu casamento não vai faltar amor. Na tua vida profissional vai ser uma bênção, você vai ser bem-sucedido. Sabe por quê? Porque a palavra diz, plantada junto ao ribeiro de águas. Lá onde tem água, não falta água, não vai ter sede. E assim como diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, também se você ler e meditar na palavra de dia e de noite, diz que comereis o melhor dessa terra. Querido amado irmão, não sei qual que é a posição que você ocupa no seu emprego. Não sei qual que é o cargo que você ocupa na tua igreja. Mas comereis o melhor desta terra, assim diz o Senhor para a tua vida. Aleluias. É só isso. A Bíblia Sagrada. Nela medita de dia e de noite.
que tua vida será uma bênção. Escute. Medita nela de dia e de noite. Comereis o melhor dessa terra em nome de Jesus. Amém.